Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Bem-vindos a mais uma editoria de tecnologia. Meu nome é Vinícius Liberato. Eu sou o Leon Gomes. E a gente está com uma convidada especial, Elminda Chaves, da editoria de Saúde Estética, né? Tento lembrar minha editoria, né? Diga oi para o pessoal, não seja tímida. É que a gente só lembra as editorias mais importantes, tipo a de tecnologia, né, Vinícius? Importante? Opa, eu não tô vendo importante aqui. Eu sou uma pessoa importante, né? Convidado especial de hoje. Eu sei que vocês se sentem muito honrados de ter minha presença nesse estúdio hoje, Seja né? bem-vindo, Elminda. Elminda que tá salvando a nossa pele hoje, né, Vinícius? Vocês estão sentindo falta de alguém? Uma terceira apresentação que ficou vaga? Claro que eles não estão sentindo falta de ninguém. Eu sou o suficiente, entendeu? Viu, mas eu tô aqui sim, ó. Rafael falando aqui. Olha, ficou parecido. Então, galera, o Rafael deixou a gente na mão, não avisou nada, desapareceu. Ele deve estar salvando algum cachorro que foi atropelado na rua. Alguma criancinha. Alguma criança doente. E hoje vai ser nós dois e a nossa convidada Elminda. Elminda, nos diga, qual que é o tema de hoje? Gente, o tema de hoje é a Primeira Guerra Mundial. Devo admitir que, como eu sou de saúde estética, tenho pouco conhecimento sobre o assunto, mas o que eu sei, e eu quero aprender um pouquinho mais aqui hoje. O Rafael também não tem muito conhecimento, não tem problema. Então, olha só. Vou ter que editar essa parte aí, hein? Editar o caramba, eu quero que isso vá ao ar. Olha só. Então, Leon Gomes, das grandes invenções da Primeira Guerra Mundial, qual que mais te surpreendeu? A Primeira Guerra Mundial, eu vou citar algumas assim meio por cima. A gente teve o surgimento dos fertilizantes industriais. Gente, isso aí, eu não sabia que o fertilizante era uma tecnologia. Tô muito surpresa com isso. Ele era porque na Primeira Guerra ele foi de extrema importância, principalmente pro exército alemão. Alemão? Tem limão? Limão. Tem bastante limão pra umas Alemão limonadas. que usava os fertilizantes para fazer bombas, incluindo a TNT. Eles usaram a tecnologia das bombas para depois transformar em fertilizantes. Então é uma Resumindo, a gente adaptação aí. come o que era uma bomba antigamente. Não, calma, você tá simplificando as coisas. Mais ou menos, né? Exagero, pá. Nossa. Eu também não sabia isso, fiquei muito curioso quando eu vi essa informação. Teve também o surgimento dos primeiros drones, que não são nem comparados com os drones de hoje, né? Mas você já tinha um projeto de um drone. Tem também o radiocomunicador, que seria usado em aviões, que os pilotos podiam se comunicar com os técnicos. E também o raio-x portátil, que foi de grande inovação na medicina, que serviu para curar muitos soldados e salvar muitas vidas na Primeira Guerra. Mas, na verdade, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda, teve muitos avanços na saúde. Na medicina também, que tem relação com saúde e estética também da editoria da nossa convidada. Ouçam os meus podcasts lá, com a Samile e com a Alessandra, que são muito bons. O jabá veio cedo dessa vez, Lão. Então, já que você é da editoria de saúde e estética, nos fale sobre a questão do raios ultravioleta usados para aumentar a vitamina D nas pessoas. Raios ultravioletas. Leon não é da saúde, mas vai responder essa pergunta. Eu vou tentar responder de uma maneira boa aqui, vamos ver se vai dar certo. O raio ultravioleta, por que ele servia? Para simular a questão do sol que era necessário para gerar vitamina D. Tinha muito problema de saúde, de nutrição durante a Primeira Guerra Mundial e os ossos estavam fracos, justamente por causa da falta de vitaminas. E usaram um tratamento de exposição a raios ultravioleta, daí artificiais, né? Para poder gerar vitamina D no sangue e no corpo e fortalecer os ossos. Mas por que vitamina D? Eles não tinham muito contato com o sol? As guerras não eram campo aberto? A questão de limitar o acesso a recursos, né? De saúde, de médicos, tudo fica precário durante uma guerra. Na verdade, até a tala de Thomas, que era algo super rústico, assim, que não tinha muitos antibióticos, nem muitos remédios, foi algo que impediu muitas mortes. E era, tipo, só por causa de quebrar algum osso. Tipo, nossa, é meio grave, mas era meio simples, né? Era só uma questão de um curativo, digamos que fazer o procedimento correto naquela época não tinha. Especialmente porque também não tinha antibióticos, né? Nessa época. Então, tinha uma infecção ali, fudeu, né? A pessoa sofreu muito. Daí tinha essa tala de Thomas, que era usada para fazer os raios-x também. Ele foi colocado principalmente pelo exército francês, se não me engano, nos carros e nos caminhões, né? Foram os primeiros raios-x portáteis que teve, porque
aquelas máquinas grandes que você vê no hospital quando você tem algum tipo de lesão, não tinha como transportar e levar de um lugar pro outro, né? Por isso que eles instalavam em caminhões e carros. É que a cientista que inventou o raio-x foi uma polonesa, a Marie Curie, gente, não sei falar o nome dela, e ela conseguiu fundos do exército francês. Então, os primeiros procedimentos, assim, eles foram realizados com o exército francês, e ela tinha a ajuda da filha dela. Então, eram carros enormes e precisavam, tipo, ser carregados para o campo de batalha. Então, era bem complicado. O Leão tinha comentado do rádio, né? O rádio meio que já existia, mas ele sofreu um grande upgrade, né? Ele melhorou muito durante a Primeira Guerra. Inclusive, a questão da distância. E foi durante a Primeira Guerra que houve uma comunicação de voz através de rádio diretamente de alguém dentro de um avião, em pleno voo. Hoje isso é essencial para poder controlar onde os aviões vão, para a hora deles pousarem. Na Primeira Guerra, o sinal do rádio ele tinha um alcance de até 225 quilômetros. É como se fosse, por exemplo, de Guarapuava até Ponta Grossa, Curitiba. Não chega nem daqui a Joinville, tá ligado? Hoje a gente pensa nisso, é precário, né? Mas pra época era importante, né, também. E nessa época, eles também estavam pensando já em colocar um mecanismo de transmissão de rádio nos capacetes dos aviadores. Aí tu já associa com os headsets, né, que a gente tem hoje, fones de ouvido e tal. Gente, uma informação que me deixou muito chocada mesmo é que os absorventes higiênicos que hoje em dia são utilizados para a menstruação, eles não foram criados, digamos que o seu formato mais rústicos, para isso. Ele foi criado para estancar o sangue na guerra. Nossa, eu tô bem chocada aqui. Similar, função é a mesma, né? Em condições precárias, eles davam um jeitinho aí pra resolver os problemas, né? Gente, falando em menstruação, ouça o nosso primeiro podcast da Editoria de Saúde Estética, aquela propagandinha aqui. Aliás, já é uma dica de primeiros socorros, né? Se não tiver nada pra estancar sangramento e tiver absorvente sobrando, tu pega um punhado, assim. Olha. Dizem que resolvia, né? Não sei. Resolver, não sei se resolvia, e né? sobre Mas os drones, Vinícius, o que você tem a dizer do... Cara, era basicamente uma bombinha voadora, assim, tá ligado? Com um helicópterozinho, assim, que ia lá pra tentar explodir. Mas era muito precário, cara. Não teve nenhum... Não era exatamente um drone, né? Se for pensar, tipo, no drone de hoje. Não tinha nada a ver com o drone... De hoje em dia, nem perto. Nosso próximo podcast vai ser sobre Segunda Guerra Mundial. Deixando aquela curiosidade, assim, já fica na expectativa, ar. galera. Mas os aviões mesmo, os aviões bélicos, eles lá em 1914, eles tinham só, tipo, uma metralhadora ali. Durante a guerra, assim que foi colocando mais dispositivos. Dentro dos aviões. Que eles começaram a ser usados pra guerra. Uma curiosidade sobre os drones também é que a maioria dos testes de drone dos exércitos falhou. Tipo, a maioria deles não conseguia nem decolar, assim, ou caía muito rápido. E eles consideraram que era uma tecnologia não confiável na época. E até a maioria abandonou essa ideia do drone aí, né? Por muito tempo, né? Guerra. Sim. Até porque depois surgiram materiais mais leves e resistentes que a gente tem hoje em dia, entre outras coisas. É legal que na Primeira Guerra também surgiram os primeiros tanques de guerra, que eram usados para passar pelas trincheiras, né? Porque aí os soldados escondiam nas trincheiras e não tinha como. O único jeito de danificar mesmo era com granadas, mas tinha que chegar muito perto. E os tanques tinham metralhadoras no lado. E eles não afundavam nas trincheiras, né? A não ser que ocorresse algum erro. Então eles passavam por cima de todas as trincheiras, atirando em todo mundo e era um... Eu acho que era a tecnologia mais... Pra quem tinha tanques, era mais vantajosa na época, né? Porque... Uma das mais. E meninos, algum de vocês dois assistiu o filme Titanic? A gente viu, sim. Titanic... Vai falar do radar? Não assisti Titanic, confesso pra vocês agora. Você não assistiu Titanic? Como assim, Leão? Todo mundo assistiu esse filme. Não tá perdendo nada. Por favor, pode sair do estúdio. A editoria não é minha, mas se quiser se retirar... Eu vou sair e assistir Titanic já agora aqui. Posso? É porque assim, um dispositivo chamado sonar, que ele foi criado por causa do Titanic para detectar icebergs. Porém, ele foi, digamos que... aprimorado a tempo da Primeira Guerra Mundial e utilizado para detectar submarinos. Inimigos, É uma grande engenhoca dele. O filminho ajudando. E, por favor, Leon, ou você assiste Titanic, ou nunca mais falar comigo. Na verdade, não tá perdendo nada, tá? Rafael, assistiu o Titanic? Assisti a Titanic, sim, cara. Gostei muito daquele filme. Muito fera, meu, aquele filme. Gostei muito daquele filme. Outra coisa que botava o terror no campo de batalha eram os lança-chamas. Que existia, conforme eles foram usando, as pessoas viam aquelas torres de fogo que era mais de 30 metros de jatos de fogo queimando as pessoas. E as primeiras vezes que foram vistos, isso assustava muito a galera.
E aí foi sendo efetivo, porque o pessoal saía correndo das trincheiras em desespero. Cara, já pensou, você olha pro lado do seus amigos, seus soldados ali começando a pegar fogo? Cara, deve ser aterrorizante mesmo, né? Mas eles já corriam antes, entendeu? O fator psicológico fazia eles saírem da trincheira. E quando eles saíam, os esquadrões normais atiravam neles. E como foi um sucesso, foi criado todo um esquadrão enorme de lança-chamas. Só que eles sempre tinham que ter o suporte de pessoas de armamento normal, né? De metralhadora. Porque eles tinham um alcance menor e também eles tinham que se expor muito. Então não dava para um esquadrão de lança-chamas agir sozinho. Se eu fosse um soldado, eu visse assim, no meu horizonte, um cara vindo com lança-chamas ou um tanque de guerra, eu acho que eu abandonava. Eu largava a metralhadora no chão e saia correndo. Eu me escondia. Nossa, que corajoso! A minha vida... eu Fala isso agora, né? Quero ver tu na trincheira lá, vendo... eu nem ia pra guerra pra começo de conversa, né? Pô. Eu zelo pela minha vida. Não, mas Leon, isso é o que todo mundo fez durante a Primeira Guerra Mundial, cara. E foi muito efetivo. Meninos, a roupa de vocês tem zíper, por acaso? Tem sim, eu vi. Vocês sabiam que, digamos que os primeiros a adotar o zíper nas roupas foi a Marinha Americana, nos uniformes, porque ele não enroscava em nada? Exatamente, eu ouvi isso também. Por questão de uso militar, né? Tem que ser prático pra trocar equipamento. E na Marinha, o equipamento que tu usa na água e na terra é diferenciado, né? Tu não pode usar o mesmo equipamento e tem que trocar rápido. Então o zíper é bem mais eficiente. Nossa, até a moda evoluiu na guerra. Não que isso seja bom, né? Guerra evolui tudo, menos a dignidade humana, né? Mais essa importante. Tem uma grande regressão, né? Da Primeira Guerra Mundial, no que diz respeito ao armamento aí. Cara, é interessante que tinha um cara que ele queria usar zeppelins, né? Na Primeira Guerra Mundial. O que é zeppelins, por favor? Zeppelins são aqueles balões de ar hélio, sabe? Grandões, assim, que embaixo tem uma cesta. Sabe o balão? Balão normal? Aqueles utilizados em filme? É, só que daí é um comprido, tipo oval, uma bola de futebol americano. Sei. É em voa, filme que eu vi. assim. Aí tem um cesto embaixo, então. Só que assim, ele é enorme, ele não é tão rápido e ele tá cheio de gás hélio. Então a galera na Terra atirava e explodia os zeppelins, entendeu? Foi eficiente no começo, eles tacavam umas bombas e tal, mas logo pararam de ser usados, porque era muito fácil derrubar um zeppelin. Um tiro de bala já explodiu o negócio inteiro. Zeppelin? Zeppelins. Você falou da vitamina D, né? Falei. No final da Primeira Guerra, quase todas as crianças de Berlim sofriam de raquitismo, que era a falta Isso. dessa vitamina. Justamente por isso que precisavam dos raios ultravioleta para resolver essa situação delas aí. A população sofria muito nessa época, né? Nossa, muita criança. Quanta criança devia morrer, né? Nas cidades, principalmente cidades grandes, assim. É, uma guerra realmente não... Tem que pensar duas vezes antes de começar uma guerra, né? Tanto que até o Trump e o Kim Jong-un já apertaram mão, né? Resolveram... Tem os namorados Uma muito trégua. memes com os dois felizinhos Ainda bem, ali. eu fiquei meio aliviado, até um pouco aliviado quando eu vi essa notícia. Muito aliviado, na verdade, né? Bem aliviado. Mas também talvez não signifique muita coisa, né? Por se tratando do Trump e do Kim Jong-un. Mas, assim, Eles são meio estáveis. a gente tá desviando um pouquinho do foco agora. É. Você falou da Alemanha lá. Na Alemanha, foi ordenado que os relógios eles fossem adiantados em 1 hora para economizar carvão. E aí que surgiu o horário de verão, por causa da Primeira Guerra Nossa, Mundial. o zíper, horário de verão, tô bem impressionada aqui, porque... Não dá pra imaginar como o mundo seria se não tivessem ocorrido as 2 guerras mundiais. A primeira já teve... também teve o surgimento dos computadores. Participante comum aqui na editoria de tecnologias. Foi na Primeira Guerra Mundial? Os bem rústicos, sim. Foram, sim. Nossa. Guerra Mundial. Computadores, as primeiras ideias surgiram antigamente. São muito antigas. Só que eles não usavam transistores. Usavam tubos de vácuo. Eu vou E na fingir que eu época- entendi o que você falou, né? Na época era um equipamento muito difícil de, tipo, você tinha a ideia, mas você desenvolver essa ideia era, imagina, tecnologia muito precária. Era difícil conseguir desenvolver. E na guerra, digamos que eles tinham mais investimento, né? As pessoas Sim. tinham mais interesse nessas coisas. E eles usavam para codificar mensagens, né? Para não serem interceptadas. Que vai ser um assunto também quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, né? Os computadores que foram... Segunda Guerra Mundial. Eles foram muito importantes até para definir a vitória na guerra. Já vou dar uma pista para vocês aqui. Um gostinho da nossa Mais um próxima edição. gostinho. Nossa próxima edição do GuarpaCast, que esperamos ter a equipe completa, além dos convidados, né? E se o Rafael estiver ouvindo, eu espero que ele fique atento, né? E nos avise a próxima vez que faltar.
Mas é isso, pessoal. O nosso podcast está ficando por aqui. Muito obrigado, Elminda, pela sua participação aqui, substituindo o nosso querido colega Rafael Dias. Substituindo não, né? Esperamos ter mais vezes a equipe completa e a Elminda aqui, a presença dela, que foi muito gratificante. Obrigada, gente. Por favor, ouçam o meu podcast das meninas da Editoria de Saúde Estética. Tem uns assuntos muito legais lá. Ouça o podcast de Saúde Estética, que eu participei também, de DST, né? DST. Acho que Eu sim. participei do podcast DST. Lembrei Eu agora. fui uma presença ilustre Nosso no nosso especialista podcast. em doenças sexualmente transmitíveis, Leon Gomes. É pra saber se isso é bom ou ruim. Mas então, pessoal, muito obrigado. Siga o nosso canal no YouTube, youtube.com/gorpacast, nossa página no Facebook. Nos deem sugestões de pautas, críticas. Talvez algum elogio, caso tenham. E muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Até mais. Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau.